Vamos agora a mais um ponto, esse sim, que o nosso examinador ama de paixão. Eu aposto todos os meus dentes da boca que nós teremos uma questão sobre esse tema que está na tela. Direitos da personalidade. O Anderson sempre escreveu, ele é um dos maiores autores sobre direitos da personalidade no Brasil. Então eu aposto muito no tema direitos da personalidade para delegado Rio. Depois a equipe do Supremo vai falar, o Bruno falou e caiu. Isso mesmo, vai cair e nós vamos lembrar dessa aula, amém? Amém, Bruno. Então vamos lá. Direitos da personalidade. Primeira dica, vocês da turma de delegado Rio têm acesso, aqueles que estão, né, no clube e etc., clube da casa do delegado, a biblioteca virtual. Então olha aí, ó, minha dica. Você vai ler, é um capítulo interessantíssimo. Para a primeira fase, você vai ler o capítulo 6 do Manual de Direito Civil, volume único, do Anderson Schreiber. Ele coloca dentro desse capítulo 6, 28 pontos sobre direitos da personalidade. Eu vou trazer alguns aqui que eu acho interessante para vocês, mas se você puder ler, é rápido, é gostoso, é um tema vivo, é um tema novo, é um tema que desperta paixões. Tenho certeza que você vai gostar da leitura, como eu fiz nesta manhã, do capítulo 6 do livro do Anderson para vocês, ok? Ele começa esse capítulo falando o que é óbvio. Primeiro, ele faz uma grande incursão sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, como fundamento imediato da construção de um capítulo próprio no Código Civil, capítulo 2, nos artigos 11 a 21, da categoria de direitos, a categoria dos direitos da personalidade. Ok? A categoria dos direitos da personalidade. Então é lógico, o maior retrato da dignidade da pessoa humana que nós temos hoje explicitado, positivado dentro do Código Civil é exatamente a construção de um capítulo próprio, um capítulo específico para os direitos da personalidade dentro do Código Civil. Ok? Então, se cair na prova, os direitos da personalidade são uma manifestação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. É óbvio, certo? E até por isso ele justifica, pessoa jurídica não será titular de direitos da personalidade. Ele até defende que sim, as pessoas jurídicas têm alguns direitos similares, parecidos com direitos da personalidade da pessoa natural, mas que não podem ser com estes confundidos. Supremo tem nome? Tem. Supremo tem reputação? Tem. Supremo deve ter o resguardo do prédio que ele ocupa? Sim. Então o Supremo tem uma imagem no mercado em que ele atua? Sim. Agora, Supremo é pessoa jurídica. Ele pode ter direitos da personalidade? Não. Porque direitos da personalidade está ligado à dignidade da pessoa humana, e só pode ser considerado como detentor de dignidade da pessoa humana, obviamente, a pessoa natural, e não a pessoa jurídica. Então, se cair na prova, a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade. Errado. O Anderson, nesse ponto, ele segue a doutrina majoritaríssima no Brasil. Ah, Bruno, mas o Código Civil fala no artigo 52 do Código Civil, que aplica-se no que couber às pessoas jurídicas, aplica-se no que couber às pessoas jurídicas a proteção prevista nesse código para os direitos da personalidade da pessoa natural. Mas é no que couber. E aqui nós estamos falando de tutela, nós estamos falando de formas de proteger interesses. E não necessariamente na titularidade daqueles interesses. Então aqui é uma tutela de empréstimo, tutela inibitória, direito de resposta, cláusula de distanciamento, fixação de astrentes, dano moral, é tutela, mas não é o direito em si. É formas de proteção, formas de manifestação, ok? Então, pessoa jurídica não tem direitos da personalidade. Ela tem atributos semelhantes,
mas que, no fundo, são direitos patrimoniais e não direitos existenciais, como são os direitos da personalidade. E ele trabalha muito essa ideia, que outros autores também trabalham, da autonomia existencial. O exercício dos direitos da personalidade traz a possibilidade de autonomia existencial. O que é isso? É uma ideia de escolhas voluntárias no âmbito do exercício da minha personalidade. Quando eu exercito um direito meu da personalidade, eu estou exercitando a minha autonomia existencial. Eu estou fazendo isso aqui agora. Você está me assistindo por quê? Porque eu, Bruno, celebrei um contrato de cessão de direito de imagem, um direito meu da personalidade, com o Supremo. Eu fiz isso porque eu quis, porque era do meu interesse. Assim eu me realizaria profissionalmente. Assim eu cumpriria meu, filosoficamente, projeto de vida boa. Ok? Eu posso escolher se serei doador de órgãos e tecidos para além da minha morte, depois da minha morte, pós-mortem. Eu posso escolher se eu vou ali no Hemominas, que tem aqui em Minas Gerais, e vou doar sangue, porque os bancos de sangue estão baixos. Eu posso fazer um testamento vital, dizendo que tipo de tratamento eu quero receber ou não receber, caso eu fique num estado de inconsciência. Eu posso fazer isso tudo. Eu posso escolher me casar, me divorciar, ter filhos, não ter filhos. São minhas escolhas existenciais. Então, quanto mais eu exercito os meus direitos da personalidade, maior é a amplitude que se dá à denominada autonomia existencial. Quando eu falo de autonomia privada, é um conceito mais amplo, que vai englobar a autonomia negocial para celebrar negócios jurídicos variados e a autonomia existencial, que tem nitidamente ligação com o exercício dos direitos da personalidade. Então, se cair essa expressão na prova, você já sabe o que significa. A autonomia existencial é fazer as minhas escolhas voluntárias no âmbito do exercício dos meus direitos da personalidade. Eu escolho se eu cedo ou não a minha imagem, eu escolho se eu relativizo ou não a minha privacidade, eu escolho se faço um testamento vital, se recebo ou não determinado tratamento médico, se quero trocar de nome, se quero trocar de gênero. Todas essas são escolhas no âmbito da minha autonomia existencial. E o nosso examinador também abre um tópico super interessante no livro dele, que é esse aqui, ó, com a mesma nomenclatura que lá ele usou. A questão da autolimitação aos direitos da personalidade. Será que eu posso, eu mesmo, posso limitar o exercício de direitos da personalidade por mim? Eu posso me autolimitar? Claro que sim. Óbvio que sim. Mas qual é a polêmica? A polêmica é exatamente a redação do Código Civil, e eu tenho medo de como ela virá na sua prova. Porque o artigo 11, o artigo que inaugura os direitos da personalidade no nosso Código Civil, este artigo 11, ele diz textualmente que os direitos da personalidade não comportam limitação voluntária. Os direitos da personalidade, repito, não comportam limitação voluntária. Será que está certo? Será que isso é uma verdade? Será que os direitos da personalidade não comportam mesmo limitação voluntária? Mas espera aí, se eu faço, por exemplo,
uma cessão de direito de imagem com o Supremo, e neste mesmo contrato eu estabeleço que só darei aulas para o Supremo, eu coloco lá uma chamada cláusula de exclusividade. Se eu insiro isso no contrato, espera lá, eu estou autolimitando as minhas possibilidades. Eu estou dizendo que eu não celebrarei contratos do mesmo tipo com outras empresas educacionais. É verdade, Bruno. Se eu, por exemplo, me coloco na situação de doador ou de não doador de órgãos e tecidos, eu estou, pela minha vontade própria, limitando voluntariamente o exercício de um dos atributos da minha personalidade. Então, cuidado. O Anderson, ele é um crítico, assim como outros autores também o são, à redação do artigo 11. E aqui nós podemos ter um problema na prova objetiva. Qual? Ele dizer que, segundo a doutrina e jurisprudência, os direitos da personalidade admitiriam, sim, limitação voluntária, como os exemplos que eu dei. Mas a redação da lei seca parece nos dizer algo exatamente ao contrário. Então, cuidado com isso. Vai depender da forma como for cobrada numa eventual prova objetiva. O melhor dos mundos é que não se cobre, mas, se cobrar, você já está entendendo qual é a polêmica. O código fala uma coisa, mas a doutrina e a jurisprudência entendem que sim, um direito da personalidade, obviamente, poderia sofrer limitação voluntária. Olha o que fala o artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e também são irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. A polêmica é exatamente aqui, porque a maioria da doutrina diz que pode, mas a lei diz que não pode, e isso mereceu, no livro do nosso examinador, um tópico especial em que ele critica a redação, como eu disse, do código, defendendo a possibilidade, sim, dessa autolimitação. Continuando, e feita esta introdução, está na tela? Vamos às características que o nosso examinador coloca para os direitos da personalidade. A lei, no artigo 11, até colocou alguns, intransmissíveis, irrenunciáveis, mas é lógico que a doutrina vai muito além da redação fria da lei. Então, indo no livro do nosso examinador, eu busquei 6 características para vocês dos direitos da personalidade que podem estar presentes na prova objetiva de delegado do Rio de Janeiro. Primeira, extrapatrimonialidade. Vamos lembrar. Os direitos da personalidade não têm preço. Ou seja, não podem ser avaliados economicamente. Quanto vale seu nome? Quanto vale sua imagem? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua honra? Quanto vale a sua vida privada? Quanto que vale a sua identidade? Não tem preço. Isso não significa que eventual dano moral, danos oriundos a uma violação a um direito da personalidade, não possa repercutir economicamente. Aliás, isso só reforça, porque a grande polêmica no dano moral qual é? Quanto deve se pagar por esse dano? Quantificar o dano moral é uma grande dificuldade que nós enfrentamos ao longo do tempo no Brasil. O STJ até criou o chamado método bifásico, fixação de dano moral em 2 momentos. Primeiro momento, quanto o tribunal tem dado em casos similares? Segundo momento, este caso que estamos analisando tem alguma peculiaridade que faria nós aumentarmos ou diminuirmos esse valor? Método bifásico. Primeira fase,
quanto o tribunal tem pago em casos análogos. Segunda fase, este caso que está sendo apresentado tem peculiaridades que nos façam aumentar ou diminuir o valor da indenização a título de dano moral. Isso só reforça essa dificuldade de fixação do dano moral, só reforça esse caráter da extrapatrimonialidade. Segunda característica, generalidade. Toda e qualquer pessoa natural, independentemente da sua classe econômica, da sua classe social, elas serão titulares exatamente dos mesmos direitos da personalidade. Se você comparar o homem mais rico do Brasil ao homem mais pobre do Brasil, independentemente de raça, cor, etnia, todos são dotados de igual dignidade. E sendo dotados de igual dignidade, traz para a gente a ideia de generalidade dos direitos da personalidade. Terceira, os direitos da personalidade são direitos subjetivos absolutos. Ou seja, quanto à oponibilidade, os direitos da personalidade são oponíveis contra todos, são oponíveis em caráter erga omnes. Então eu posso não conhecer nenhum de vocês que está aqui nos assistindo, mas vocês sabem que vocês devem respeitar os meus direitos da personalidade. E vice-versa. Eu também terei que respeitar os seus direitos da personalidade, todos eles. Então, há uma oponibilidade contra todos. A coletividade tem um dever jurídico genérico de abstenção. A coletividade deverá se abster da prática de atos que, porventura, venham a violar um direito da personalidade. Quarto, não taxatividade. Lembrem-se, o Código Civil, nos artigos 11 a 21, tratou timidamente, de maneira bem tímida, sobre os direitos da personalidade. Ou seja, o Código Civil, ele optou por um rol aberto, por um rol exemplificativo, não exaustivo. E o Código Civil, ele optou por uma cláusula geral de tutela da personalidade. Alguns chamam de cláusula geral de tutela da pessoa humana, de proteção da pessoa humana, no artigo 12. De modo que qualquer tipo de ameaça ou lesão a direito da personalidade, seja qual o direito da personalidade for, qualquer ameaça ou lesão a direito da personalidade deve ser digna de proteção, deve ser digna de tutela. O judiciário tem que olhar para aquilo e proteger a pessoa humana. Independentemente se tem uma regrazinha positivada, desenhada, especificada, qualquer ameaça, qualquer lesão, a qualquer direito da personalidade, o judiciário tem que intervir e proteger a pessoa humana. Quinta, imprescritibilidade. Eu prefiro chamar de perpetuidade. Enquanto eu estiver vivo, eu posso a qualquer tempo exercer um direito meu da personalidade. Então, quanto tempo eu tenho para pedir a troca do meu nome vexatório? Meu nome é horrível, meu nome é um vexame, as pessoas riem do meu nome pela rua, qual o prazo que eu tenho para ingressar com essa tutela de troca de nome? Não tem prazo. Eu sou um transgênero, eu quero fazer uma ação de redesignação do meu estado sexual, qual é o prazo? Não tem prazo. Ah, isso pode ser feito até pelos herdeiros, né? Mas o herdeiro não defende interesse do morto. O herdeiro defende interesse próprio. Então é admitida a tutela dos direitos da personalidade pós-mortem. Não para tutelar o morto, mas para tutelar quem ficou vivo. Então, cuidado com o artigo 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, ok? E, para finalizar, 3 características que são colocadas pelo nosso examinador, de maneira conjunta,
e eu concordo com ele. Os direitos da personalidade não podem ser vendidos, não podem ser alienados, não podem ser penhorados. Então eles são inalienáveis. Eu não posso vender Bruno Zampier, eu não posso vender esse rostinho meia boca que Deus me deu. Isso é inalienável. E eu não posso dispor dele a qualquer título, então ele é também indisponível e, consequentemente, intransmissível. Eu acho essas três características bem próximas: inalienabilidade, indisponibilidade e intransmissibilidade. Eu falo que o direito da personalidade é imprescritível, inalienável, indisponível, intransmissível, impenhorável. Só lembrar do Direito da personalidade é imprescritível, inalienável, indisponível, intransmissível, impenhorável. É o que você quiser. Você não pode transferir para outra pessoa, seja qualquer título, o seu direito da personalidade. O que não impede, que haja uma cessão do exercício desse direito, que é diferente da cessão do direito em si. Eu estou aqui cedendo a minha imagem para o Supremo. Eu não estou transferindo de modo absoluto e definitivo a minha imagem para o Supremo. Eu estou fazendo uma cessão episódica, temporária e específica. Eu digo qual é o direito que estou cedendo, digo o prazo daquela cessão, estabeleço as condições para aquela cessão, através de um negócio jurídico que a gente celebra no âmbito da minha autonomia, neste caso negocial e existencial. Então eu não posso ceder o direito, mas é possível a cessão de seu exercício, desde que seja uma cessão temporária, desde que seja uma cessão específica, dizendo qual é o direito que está sendo cedido, e desde que não se viole a dignidade do cedente. O Anderson, no livro, até lembra aquele caso lá do interior da França, do pub francês, do arremesso de anão. O anão adorava ser arremessado no bar. Com certeza você já ouviu este caso francês de algumas décadas atrás. Mas a justiça francesa proibiu aquela atividade porque o que estava em jogo era a dignidade do próprio anão. Então, em que pese ele concordar com a cessão do uso do seu corpo como se fosse um objeto, a justiça francesa, o judiciário da França, disse não. A dignidade não é um valor só seu. A dignidade é um valor de todos. Imagine amanhã se essa moda pega, as pessoas vão ver anão na rua, vão pegar um anão e começar a arremessar com o outro, como se ele fosse um objeto do seu desejo e não um sujeito com dignidade.